O escritor Itamar Rangel Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia. O percurso acadêmico do autor reflete seus interesses pelo espaço geográfico em que nasceu e pela formação de comunidades quilombolas no Nordeste brasileiro. Isso se verifica em sua monografia sob o título A Expansão de Salvador, a produção do espaço urbano em uma via metropolitana, obtida em 2005, na dissertação sob o título A Valorização Imobiliária empreendida pelo Estado e Mercado Formal de Imóveis em Salvador, analisando a Avenida Paralela, obtida em 2007, e na sua tese de doutorado sob o título Trabalhar é tá na luta, vida, morada e movimento entre o povo da Iuna, obtido no ano de 2017. Atualmente, Vieira Júnior é servidor público com enquadramento funcional de analista em reforma e desenvolvimento agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O autor teve seu primeiro livro de contos, intitulado Dias, publicado em 2012 pela Caramurê Publicações, obra vencedora do 11º Prêmio Projeto de Arte e Cultura, da Bahia. Em 2017, lançou o premiado livro de contos A Oração do Carrasco, publicado pela Casa Editorial Mondrongo. O livro venceu o Prêmio Humberto de Campos da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, obteve segundo lugar no Prêmio Bunkiel de Literatura em 2018 e foi finalista do Prêmio Jabuti também em 2018. Seu último livro, o romance Torto Arado, foi publicado pela Casa Editorial Leia em Lisboa no ano de 2018 e pela Todavia em 2019 aqui no Brasil. O livro conquistou o Prêmio Leia por sua edição em Portugal e os prêmios Jabuti em sua 63ª edição e Oceanos no ano de 2020. A seguir, nos deteremos um pouco mais nessa última obra. O romance, que já ultrapassa a marca de 100 mil exemplares vendidos, veicula uma história que se passa em uma região remota e imaginária, o povoado Água Negra, no interior da Bahia, nordeste brasileiro. A história tem início a partir do acidente provocado por uma faca que a avó Donana escondia. A curiosidade das irmãs Belonísia e Bibiana levou as meninas a entrarem no quarto da avó escondidas em busca do objeto secreto. Ao se depararem com a faca, ficaram fascinadas por seu brilho, sua cor, forma, beleza, tanto que sentiram vontade de experimentar seu gosto. Assim, uma das irmãs, Belonísia, coloca a lâmina na boca e a outra, na pressa de contemplar seus detalhes antes de ser surpreendida pela avó, puxa a faca com violência e corta, sem querer, a língua da irmã, impondo-lhe uma vida inteira de silêncio. Belonísia e Bibiana, juntamente com uma entidade do Jaré, conduzem o leitor ao Brasil profundo, repleto de explorações, seca, fome, dentre outras coisas. No texto, sobre os dados biográficos do autor, veiculado no portal de literatura afro-brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, o Literafro, o leitor é informado de que o livro recebeu o Prêmio Leia, abre aspas, pelo modo como representa de forma sólida e realista o universo rural brasileiro. O enredo enfatiza trabalhadores sem terra remanescentes do regime escravista, em especial as personagens femininas duplamente vítimas da violência que impera nos grotões mais afastados, realidade representada por meio de uma sensível e sofisticada escrita. Reticências, fecha aspas. Baseado em suas experiências prática e teórica sobre a Terra e nos conflitos históricos produzidos acerca dela, o autor trabalha problemáticas que envolvem desde o modo de funcionamento histórico e social do país, a complexa rede de sentimentos intrínseca do ser humano. Dessa forma, o romance subsidia elementos para debates sobre desigualdade e violência entre campo e cidade, desigualdade de gênero,
resistência de religiões de matriz africana e indígena e permanência ou continuidade da escravidão simbolizada pela relação entre patrão-dono e trabalhador agregado. Tomemos como exemplo desse último elemento um fragmento do livro, compreendido entre as páginas 203 e 205, é certo, também disponibilizado no portal Literafro. Abre aspas. Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então, vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro canto. Fecha aspas. Nesse fragmento, é possível perceber como a relação patrão-trabalhador remete à relação senhor-escravo, levemente modificada e amenizada pela imposição de uma lei, mas em essência, prevalece a relação de dominação de uma classe sobre outra. Demonstra-se assim que ainda hoje vários trabalhadores do campo vivem em situações análogas à escravidão. O romance surge brilhantemente como uma denúncia e traz à baila as questões inerentes à terra, produzindo o efeito de conscientização em todo aquele que o lê. Diante de toda essa exposição, de todos esses elementos aqui sublinhados, pode-se concluir que a obra merece todo o sucesso que fez e continua fazendo no cenário literário brasileiro. A profundidade da temática narrada, embora em uma linguagem inteligível, faz com que o livro seja considerado simples, mas, ao mesmo tempo, possuidor de um valor literário grandioso e muito impactante. Leiam Torto Arado.